Caros irmãos e irmãs, nunca é demais recordar que quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, lá naquelas histórias que nós ouvimos no Antigo Testamento, aquela libertação, que foi uma primeira grande libertação da opressão causada pelo faraó e os seus servos, os seus guerreiros, uma opressão cada vez maior, porque na medida em que o povo tentava se libertar, tanto mais era a opressão, tanto mais era a dureza do faraó. Deus, com muita misericórdia, olhou para aquele povo, se compadeceu dele e disse através de Moisés: eu vou salvar meu povo. Deus, quando libertou esse povo, libertou-o também na condição de que aquele povo aprendesse a viver a liberdade de maneira mais profunda, interior. Deus disse que iria dar a terra prometida àquele povo, uma terra onde mana leite e mel e tudo mais, mas que o povo precisaria aprender a viver em liberdade, porque não é automático o fato de que nós saibamos usar bem da nossa liberdade. Nós podemos, depois do pecado, muito facilmente usar a nossa liberdade para nos escravizarmos, para nos aprisionarmos e de alguma forma criar um caminho para o qual não há mais volta, humanamente falando. Somente a graça de Deus poderia nos socorrer. Por exemplo, você é muito livre, muito livre, mas aí você se tranca dentro de casa, joga a chave fora porque você é muito livre e pronto, está preso por causa da sua liberdade. Não consegue sair de casa porque você livremente escolheu entrar em casa, trancar a casa por dentro e jogar a chave fora pela janela. Precisa de alguém para abrir esta casa e libertar você dessa escravidão que você mesmo causou. Em outras palavras, precisa de um redentor, no caso de um chaveiro, mas a ideia é a mesma. O povo de Israel estava passando por esse processo de receber este chaveiro, esse libertador, que iria ajudá-lo a viver a liberdade que Deus havia prometido. E é interessante notar como as coisas não mudam mesmo, né? Tanto naquela época como no tempo em que nós vivemos, existe uma tentaçãozinha dentro do nosso coração de querer que Deus resolva as coisas de maneira absolutamente mágica, da noite para o dia, com um estralar de dedos, pá, está tudo resolvido, o povo está liberto. E Deus não faz assim, gente. Deus quer que a gente trabalhe, Deus quer que a gente sue pela nossa liberdade, Deus quer que a gente se esforce pela nossa liberdade, e é por isso que as coisas não se resolvem da noite para o dia, é por isso que a gente se converte e continua tendo as mesmas tentações de voltar para o mundo, é por isso que muitas e muitas dificuldades permanecem continuadamente nas nossas vidas. Deus nos quer ver lutar, Deus nos quer ver nos esforçarmos por esta graça de liberdade, e Ele vai nos ajudar, nos orienta e nos ajuda com a sua graça. A orientação para viver bem a liberdade, num primeiro momento lá para o povo de Israel foi: saiam do Egito, eu vou abrir o Mar Vermelho para vocês, para que vocês tenham certeza de que sou eu que estou libertando vocês. Saiam daqui, eu vou conduzir vocês pelo deserto até a terra prometida. Esse foi o guia de Deus, o cuidado de Deus para libertar aquele povo. Mas depois Deus ensinou o que é que eles deveriam de fato fazer para viverem uma liberdade mais radical, aquela interior, a do coração. E aí deu para aquele povo, através de Moisés, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, dos quais o terceiro mandamento diz para guardar o sábado, como um dia de descanso, como um dia honrado ao Senhor, como um dia de caridade ao próximo. Esses 10 mandamentos, eles são uma orientação de Deus para a nossa liberdade. Hoje está meio fora de moda falar de lei, falar de mandamento, falar que a gente tem que corrigir o nosso comportamento. Eu vejo isso claramente na catequese. A gente começa falando do amor de Deus, falando que Deus tem uma proposta para nós, que Ele quer nos dar esperança, que Ele veio para nos salvar. Ótimo. Aí a gente começa a falar dos 10 mandamentos e começa a aprofundar nos detalhes. E eu vejo, tanto naquelas pessoas que falam como naquelas que não falam, uma crescente indignação surgir do interior do coração, como quem diz: mas isso é impossível de viver.
Como é que a gente vai viver isso no tempo em que a gente está? É preciso se adaptar. Isso não é possível de ser aceito. Por exemplo, surgiu uma situação dessa na catequese, né, que eu tenho dado ultimamente. Ginecologista que recorrentemente continua prescrevendo anticoncepcional, não por razões médicas, que continua colocando DIU, que continua colocando Implanon, que continua ensinando como se proteger, entre aspas, com sexo seguro. Vem se confessar: padre, eu fiz isso, isso e isso. Ótimo. Vai deixar de fazer isso no seu consultório? Ah, padre, é o meu trabalho, né? Então a gente vai ter que conversar, porque infelizmente eu não posso te dar absolvição, porque não há arrependimento genuíno. Como assim? Mas é o meu trabalho, eu vou ficar na rua da amargura, e por aí vai. Pois é, são coisas bem delicadas. Eu estou dando só um exemplo do que é preciso ser feito para se comprometer com Deus nosso Senhor, porque aqui você vai precisar escolher: ou é Deus ou é o mundo, não tem meio termo. E existem situações no tempo em que nós estamos vivendo que são muito delicadas de fato, e não era, gente, muito diferente daquilo que os cristãos viviam lá nos primeiros milênios, nas primeiras décadas do cristianismo. Por exemplo, os jogos nas arenas era uma coisa comum entre toda a população. O povo adorava ir para as arenas, para os coliseus da vida, para ver os mais pobres, os escravos, os prisioneiros se matarem, ou serem mortos pelos leões, ou os gladiadores se acabarem por lá. Isso é um atentado claro contra a vida. Um cristão não pode admitir um negócio desse, por isso ele não pode ir nesses jogos. Ai, mas todo mundo vai ficar feio socialmente se eu não for. Pois é o preço. E os cristãos começaram a ser perseguidos justamente por causa disso, porque eles se destacaram da sociedade romana. Os romanos olharam para aquilo cheios de inveja, mordidos de inveja, e começaram a dizer quem eles pensam que são para se dizerem melhores do que nós. O que é que a inveja faz? A inveja mata. É por inveja que Caim matou Abel, é por inveja que José do Egito foi vendido pelos seus irmãos, é por inveja que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. A inveja mata. E desde o início, nosso Senhor tem nos exigido uma posição mais firme com relação à sua lei, que verdadeiramente liberta, não nos aprisiona. A lei não nos aprisiona, a não ser que nós vivamos a lei, como os fariseus do evangelho de hoje. A lei é acima de tudo. Não, aí não dá certo. O sábado tem um sentido muito claro. Seria um dia de descanso e de serviço a Deus e de serviço ao próximo, um dia de conviver com a família e tudo mais. Com o tempo foram surgindo inúmeros tipos de trabalho que não poderiam ser executados no sábado, porque senão iria ferir a lei. E daqui a pouco ninguém mais nem sabe por que está cumprindo essa lei. Tanto é que hoje em dia, lá em Israel, onde eles ainda aplicam ferrenhamente a lei, teve um pessoal que viajou para Israel para peregrinação e me contou isso, né? No dia de sábado, a partir de sexta-feira à noite, na verdade que já é sábado, né? Eles contam a mudança do dia de modo distinto do nosso. No dia de sábado, o elevador, ele é programado, o elevador dos prédios, ele é programado para parar em todos os andares, porque apertar o botão do elevador é trabalho. Isso liberta? Isso escraviza, isso piora as coisas. E Jesus diz no Evangelho: o Filho do Homem é Senhor também do sábado, ou seja, o Filho do Homem está acima da lei, especialmente dessas leis humanas que os homens foram criando e que dão algum tipo de segurança para eles. Não nos deixemos levar, portanto, por essas leis vazias, que não servem para nada, mas ao mesmo tempo tenhamos esta consciência clara de que a lei, ela verdadeiramente nos liberta, embora vai exigir de nós um compromisso com Deus, que pode acabar gerando consequências a nível social, a nível político, a nível familiar, talvez não tão prazerosas, né? Não tão satisfatórias, mas importa em primeiro lugar servir a Deus do que servir aos homens.
e Deus nos deu um caminho de liberdade para que sejamos verdadeiramente livres a partir de dentro. Não o deixemos de lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.